estamos aqui com a Suelen Takagi, nossa querida. Ela é especialista no suporte em financiamento. E hoje ela vai estar falando quais são os passos mais importantes na compra da casa. Suelen, conta pra gente sobre o tema, o que você vai falar hoje, a importância, os pontos principais, que nós já estamos curiosos para saber o que você vai falar. Boa noite, gente, tudo bem? Sou Suelen Takagi, corretora aqui na Homestage e especialista nessa parte do financiamento, o suporte aos corretores. É um tema, né, para o pessoal que quer começar essa jornada de comprar a casa e não sabe por onde começar. Então, se você seguir os passos, não atropelar as etapas, acredito que vai ser bem mais simples você achar a sua casa perfeita. Pensa em comprar casa. A primeira coisa que eles vão lá é pesquisar casa, né, na internet, no site. Lógico, né, todo mundo começa a ver a casa, começa a sonhar com a casa. É fato, né, todo mundo passa por isso, também já passei por isso, né, começa a gerar aquele interesse de ter a sua casa. Mas, que às vezes acaba frustrando as pessoas um pouco, é depois conhecer o seu perfil, né, de até onde você consegue ir com a sua renda, por exemplo. Então, às vezes tem pessoas que imaginam uma coisa e depois não é. Então, eu acredito, né, como especialista, vocês começarem pela parte de raio-x financeiro. Raio-x seria o jeito certo de você iniciar a jornada. Primeiramente, é conhecendo o seu poder de compra, porque, por exemplo, acontece de pessoas terem uma renda alta, mas tem várias coisas parceladas, por exemplo, e elas ainda não sabem como isso afeta no seu poder de compra, né? Às vezes tem gente que ganha muito bem, mas, porém, a parcela do carro é muito alta e acaba impedindo. Então, de repente, se você faz uma consulta, entende o seu caso, então, se eu fizer isso, o meu crédito pode aumentar, essas coisas assim, né? Então, hoje eu queria passar para vocês isso, o jeito certo, né, de você iniciar. Caso, né, todo mundo começa a procurar casas na internet, né, e acontece, se você não sabe o seu poder, né, de compra, quanto que você vai conseguir financiar, às vezes você tá olhando lá casas muito caras para o seu poder de compra. Então, você acaba se apaixonando por aquela casa que parece palácio, por exemplo, vai alcançar esse poder de compra. Então, isso gera um pouquinho de frustração. Ou o que dá para fazer para chegar até esse ponto. Então, outra coisa, por exemplo, é você ficar visitando as casas que o banco não vai aceitar, porque a gente não sabe até qual é o limite que vai ser aceito. Esse desgaste, né? Eu queria aquela casa, porque, sabe, mulher, quando vê a casa, se apaixona até achar outra que se encaixa, né? Bem assim, né? Igual roupa, gostei dessa roupa. Ah, mas, né? Então a gente fica nessa coisa, né? De, às vezes, estar já buscando algo e, de repente, não encaixa no seu perfil. Então, o jeito mais, assim, seguro, você tá fazendo essa análise primeiro de crédito, né? Você sabendo até onde você pode ir, né? Então, você vai ter visitas mais certas, focada até aonde você pode procurar casas, com a pré-avaliação já, né? Com o valor, a gente faz uma pré-análise, você já tem um poder melhor para as negociações. E o processo é mais rápido e tranquilo, né? Então, era esse o comparativo que eu queria trazer para as pessoas hoje. Porque, às vezes, as pessoas chegam com, eu vi essa casa, né? E aí eu vou começar a estudar, analisar o caso, né, da pessoa. Aí a gente, às vezes, cai assim, olha, do jeito que tá agora não dá, mas você precisa, talvez, arrumar isso, né, para poder encaixar, né? Outra coisa que pessoas procuram casa com o mesmo valor do aluguel. Então, só que elas procuram, às vezes, uma casa mais de alto padrão, querendo o valor de aluguel, né? Então, é importante trazer essa realidade. Olha, X de financiamento dá mais ou menos isso por mês. Aí a pessoa vai vindo para a realidade e ver o que cabe, né, no seu perfil. Então, eu acho essa parte muito importante, né? Faço essa análise, né, com os meus clientes, né? Aí eles muitas vezes falam assim, nossa, eu não sabia que era assim, né? Aí eu falei assim, que você veio com uma mansão para mim, né? E aí eu te trouxe, né, o que dá para você, né? Então, essa dica, né, que eu queria dar para as pessoas hoje, né? Eu creio que é realmente importante, porque as pessoas não sabem, né, quando vai buscar uma casa, por onde começar. Então, eles colocam a base assim, vamos ver a casa que eu quero primeiro, para depois ver o que tem que resolver, e acaba se deparando com essa realidade que você está falando. Então, por isso que acaba frustrando às vezes, né, as pessoas, né? Então, por isso que é importante essa análise, né? Não só
comigo, como, né, o time Homestation, né, eles são treinados, né, para estar analisando, né, o perfil do cliente primeiro, né, e achando, né, a melhor estratégia cada cliente, né? Cada um é único, né? Não é o que deu pro vizinho ali que às vezes dá para você, né? E tem alguns casos até ao contrário, né, Su? De repente a pessoa tá olhando uma casa super baixa, achando que não tem aquele, né? Ai, não, porque quanto mais baixo e melhor, eu acho que não vai passar o financiamento. A pessoa nem tentou, assim, né, ver o poder de compra e, de repente, quando abre a caixinha, pá, dá para escolher uma casa, né, com um padrão mais alto, melhor do que a pessoa imaginava, né? Já, inclusive, no início do ano, né, eu vendi uma casa bem assim, a pessoa tava assim, não, eu não tenho poder de compra para isso, não, é porque realmente ela sabe que ela tinha várias dívidas, então eu falei, não, deixa eu pesquisar, né, para ver o que pode ser feito no seu caso. E no fim ela conseguiu comprar, a gente fez as estratégias certas e ela conseguiu comprar a casa dos sonhos dela, fazendo a estratégia certa, né? Então eu fiquei super feliz, porque na cabeça dela, já não dá, eu tenho que escolher uma casa usada, por exemplo, bem, né, inferior, mas no fim, ajeitando as estratégias certas, ela conseguiu uma super casa. Por isso a importância dessa informação, né, que a Su vai trazer hoje pra gente e dando o direcionamento de uma forma correta para você realmente não se perder ou de repente perder seu tempo buscando algo que você possa talvez ter melhor e também para não se frustrar, dependendo, né, já sabendo a realidade, já sabe o que exatamente pode estar buscando dentro do poder de compras, né? Isso. E vou passar mais um aqui. Então, aqui, né? Isso aqui seriam as etapas, né, para adquirir uma casa no Japão. Então, eu falo desse raio-x financeiro, né, que é a primeira análise, né, para a gente estudar quais são as estratégias, né. Depois disso, que a gente já tem toda a documentação do cliente, a gente consegue marcar uma pré-avaliação já nos bancos, tem mais chances, né, que atende ao cliente, né. É a segunda etapa, a pré-avaliação. Essa pré-avaliação, no caso, né, o banco vai analisar, né, ver se ele paga as contas certinho, saber das dívidas, né, no caso, o tipo de visto, né, a família, essas coisas. Depois disso, com crédito aprovado, e aí vem a busca inteligente pela casa, porque dependendo de cada banco, né, eles têm requisitos diferentes de casa, né, e então a gente já coloca ali as possibilidades para se desgastando, perdendo seu tempo, procurando casa que não se enquadra no banco que está aprovado, né? Então, ali vai ser uma busca bem mais, assim, assertiva, né? E sabe que a vida das pessoas aqui no Japão é bem corrida, só tem fim de semana, essas coisas, né? Então, é importante a gente separar as casas, né? De acordo com a necessidade dos clientes, né? Definiu a casa, a gente vai mandar uma proposta de compra, né? Para o vendedor, fala, olha, eu estou disposto a comprar essa casa, se for aceito, né? Aí após o contrato da casa, é necessário fazer ato de crédito. Essa avaliação oficial, o banco vai avaliar o imóvel, tá? Mais para frente eu vou estar explicando um pouquinho. Depois vem o contrato com o banco, chaves. Esse aqui é como se fosse cronograma, né, das etapas, bem simplificado, tá? E eu deixei uma diferença, tá vendo? Ali no flat 35, que é o banco do governo, tá? As etapas 4 e 5 são invertidas, então vai depender se você vai pelo banco privado, tá? Ou se pelo banco do governo, tá? Então essas etapas elas têm uma pequena diferença. Como eu falei para vocês, né? Esse primeiro raio-x financeiro, né? O banco e nós, né? Vamos estar ali orientando, né? Pegando os documentos como Olerite, Gensen, né? Para saber o que a estabilidade financeira, análise de dívidas, né? Às vezes acontece, né? De não lembrar de algumas dívidas, algumas, por exemplo, celulares, essas coisas, até esquece ficando, né? E o visto, né? Quem vai morar junto, esse processo, né? Da pré-avaliação, ele é bem mais rápido do que a segunda avaliação, né? De 3 a 7 dias úteis a gente consegue obter uma resposta dependendo do banco. Parte a gente já vai ter os valores que a gente pode estar buscando a casa, né? Que seria o sinal verde, olha, até aqui você pode ir, né? Então fica bem mais fácil, né? A busca da casa perfeita, né? Para o cliente.
no caso, né, que eu estava falando, né, que a gente vai já saber do crédito, né? A gente já vai procurar se quer perto de escola, né? Quais são as preferências, né? E um ponto bem importante, né? Seria a idade da casa, né? Bancos, né? Que provam, né? Melhor, né? As casas após 1981, ao certo, né? 1982, tá? A partir de 1982 é mais fácil a aprovação das casas, eu vou estar explicando. E a grande vantagem, né? É o que eu já tinha falado agora, é você deixar a casa certa, né? Não ficar buscando coisas ali que não vai ver dentro do seu perfil. Ou não, né? Ou tá buscando coisa pouco e cabe mais coisas dentro do seu perfil, né? Verdade. Então, sobre essa parte, né, dos imóveis, né, acontece bastante das pessoas quererem comprar casa usada, né? Aqui no Japão, ele tem, a partir de 1982, né, que você pós 1981, que eu deixei aqui, mas ao certo é 82, as casas aqui, tá? Elas por exemplo, não tinha padrão, né, sobre prevenção contra terremoto. Uhum. Por isso que tem essa divisória de 1982 e antes de 1982, né, 81. Então, o que o banco vê? Por exemplo, né, as casas que foram construídas de 1982 para frente, geralmente já está construída no padrão, né, exigido contra terremoto, que é mais sustentável, mais forte. O banco ele vai estar te financiando, às vezes, por 35 anos a casa, por exemplo. Ele tem que ter essas seguranças que o imóvel vai durar todo o tempo do financiamento, né? Então, é por isso que tem essa diferença, né? Às vezes, imóveis, alguns bancos, tá? Com imóveis, né, mais antigos. Porém, né, o banco ele vai ver se a casa é compatível com o valor que você está pedindo de empréstimo, né? Se a casa vale isso. Então, por isso que, por exemplo, no Banco do Governo, né, que é o Flat 35, a gente já orienta, né, os clientes que a gente vai procurar casa a partir de 1982, por causa dessa regra do terremoto, né? Então, casas, né, que foram, por exemplo, antes de 1982, construída, mas elas foram refeitas, foram, como é que fala? Fizeram reforma para ela ficar mais resistente a terremoto também, né? Então, nesses casos, vai ter documento que comprove isso para você estar apresentando no banco, né? Então, a busca da casa, por exemplo, se vai pelo Flat 35 ou vai pelo banco privado, vai ter vários fatores, né? Que na hora que eu começo a falar para os clientes, eles ficam meio perdidos, né? Mas, como a gente trabalha com vários bancos, cada banco tem a sua regrinha, né? Então, por isso que às vezes a gente recebe algumas casas, essa casa não passa, né? A gente tem que buscar outra, né? Então, se dá para passar, né? A gente corre atrás, tudo, né? Mas nem todas as casas antigas são aprovadas pelo banco. Quanto a essa parte, Nath, fica alguma dúvida, assim, que você acha que os clientes podem ter? Creio que foi bem, assim, explicado, né, a parte do antes e pós, e por isso também eu vi, assim, a importância de consultar, né, o profissional já logo que quer já buscar a casa, porque já existem esses fatores, né? E creio que realmente muitos não sabem o porquê, né, dessa diferença. Valores, assim, as casas têm diferença entre antes e depois devido a essa questão de resistência de terremoto ou não tem tanta mudança? Geralmente as casas, né, antes disso, são mais baratas, porque não são todos os bancos que financiam, né? Então, as próprias as imobiliárias, tem algumas imobiliárias que compram a casa, reforma e põe para revenda, né? Então, eles mesmos já evitam casas muito antigas, porque tem essa limitação, né, do Banco do Governo, que não consegue estar obtendo o certificado necessário para financiar essas casas, né? Então, por isso que tem essa parede aí entre, né? Mas há casas também, né, antes desse período que a gente já financiou, né, por outros bancos, né, que foram reforçadas, essas coisas assim, né? Então, é mais para o pessoal entender, né, porque dessa parede, né, do ano da casa. No chat tem alguma pergunta? Eu posso continuar? Pode continuar, por enquanto não temos ainda, mas pessoal, se tiver alguma dúvida, a nossa caixinha está aberta, esteja comentando, perguntando, interagindo com a gente. Então, Su, pode continuar, por favor, que queremos saber mais. Ok, então tá, depois que
a gente escolheu a casa, né, o cliente vai firmar, né, a proposta de compra, no caso, né, que é a intenção, né, formal, né, que ele quer comprar essa casa, né, e a partir disso, né, nós do suporte, né, da Station, vamos entrar em contato com o dono, né, o vendedor, e fazer a negociação, né, que ele pretende comprar essa casa, né, assim, com essas tal condições, se eles aceitam. Aceitando, vai entrar a parte do contrato, né, que a gente vai preparar o contrato, né, com a Home Station. Nós temos os taquinhos, no caso a Nath também, né, uma taquinche nossa, né, que são corretores credenciados que falam português, japonês, tem inglês, né, então vai ser tudo diretamente dos profissionais, direto para vocês. Não vai ter tradutor intermediário. São as pessoas mesmas que estudaram para isso, sabem de todas as leis, que vão estar explicando diretamente para vocês na língua, né? Que é muito importante, porque contrato, né, gente? Qualquer contrato já vem muita palavra difícil, né? Então, eles facilitam muito, né? Para os clientes estarem entendendo, né? Usando palavras fáceis, né? Porque realmente a escrita japonesa nesses tipos de documentos são bem difíceis, tá? Então, eles vão estar explicando tanto esse jiusetsu, né, que seria os assuntos importantes, o contrato da imobiliária, e nesse momento aqui, muitas pessoas perguntam, né, mas eu preciso dar alguma entrada? Uhum. Não pergunta, Nath, né? Igual quando vai alugar apartamento, você precisa pagar algumas taxas na casa, né? E esse texto que seria você tá num processo de financiamento, por exemplo, né? E você quer comprar casa, você tem que dar um sinal, digamos assim, olha, eu estou me comprometendo a comprar essa casa e eu vou te dar um sinal de garantia, né, para que você segure a casa para mim até terminar o meu financiamento, né. Então tem, tá, este valor, né, que ele vai definido a cada caso, mas a gente coloca ele no financiamento junto. No dia da entrega das chaves, esse valor a gente faz pote na conta do cliente. Então, realmente é só um sinal de comprometimento. Porque senão fica muito fácil, né? Às vezes a pessoa fala assim, mais. É verdade. Né, quem está vendendo, né, já tirou o imóvel dela do mercado, né, então ela já está segurando para você, né. Uhum. No caso, né, depois dessa parte resolvida, isso seria o passo a passo de banco privado, né, a gente vai passar para avaliação oficial, né, que seria o Ronshinsa que a gente fala, né, uma análise mais rigorosa, né, no histórico do comprador. Eles vão também avaliar o imóvel, né, se ele está dentro registrado, tudo certinho, como é que está a construção, essas coisas, né? Também ele vai ver o seu histórico de saúde, né? Que é importante, né? Que as pessoas entrem no seguro de vida, caso aconteça alguma coisa com você, voltar para poder quitar o seu financiamento. Então, você tem que ser aprovado nessa parte aqui nos bancos privados, tá? Então, e aqui você vai estar definindo, né? Por exemplo, no banco privado, se você vai ser juros variáveis, se você vai ser juros pré-fixado, tá? Agora, se for o flat, né, já seria o pré-fixo, tá? Então, mas é nessa parte que nós ajustamos todos os valores, né, conforme a casa que você está comprando, e passando, tá? Nessa etapa, a gente vai até o banco, né, para estar apresentando toda a documentação. E essa avaliação, ela demora mais ou menos umas 2 semanas, né? Um pouquinho mais demorada que a primeira, né? Então, porque tem muita coisa para avaliar. E às vezes no meio do caminho pede algum documento a mais, essas coisas. Depois desse aqui aprovado, aí é só alegria, né? Esse aqui tá com a aprovação oficial em mãos, então a gente do suporte financeiro já começa uma correria para agendar o resto até entregas das chaves. Tá? Assim, aqui com vocês, eu tô passando bem cada passo, mas por trás de tudo isso tem bastante coisas assim, né, que o suporte financeiro vai estar instruindo, né, cada passo, né, para que não fique dúvida. Feito isso, né, vai ter tempo ali, né, da gente aprovando até o contrato com o banco, que seria o quincho. Nós, do escritório, temos que preparar vários documentos, tá? Para estar entregando para o banco para poder fazer o contrato, né? Eles vão analisar esses documentos que a gente pegou, né? Que seria orçamentos, né? Que foram, que vai precisar dos custos das partes burocráticas, essas coisas, então vai ser tudo ajustado, né? E vai ter o contrato com o banco, essa parte, né? Que vai ficar sabendo, né? Por exemplo, o banco privado, o valor da parcela, né? Uma coisa importante é que os juros, né? Ele só define no mês que você vai pegar a casa, tá? Cuidado, por exemplo, às vezes você fez a primeira avaliação, por exemplo, lá no mês 3.
né? E às vezes as pessoas compram a casa que ainda não está pronta, né? E a casa vai ser entregue no mês 6. Então, você vai pegar os juros do mês que você pegar as chaves. Então, é importante, né? A gente sempre orienta isso, né? Que os juros não é os juros na hora que você está fazendo o Ronchinsa, que é a avaliação oficial. É na hora de pegar as chaves. Então, recentemente a gente também tem tido construções, demora mais ainda, questão de quase um ano, né? Então, a parte dos juros também a gente não tem como saber. A média, a base de hoje, mas no futuro a gente não consegue saber o valor, né? Agora, né, falando em valores, né? Vocês sabem que tem o banco privado, que são juros variáveis, banco do flat 35, que é juros fixos, né? Então, é importante que o corretor explique para você, né, a diferença dos bancos, tá? A diferença hoje, né, no mercado, nesse mês de maio de 2026, a taxa do variável, né, tá mais ou menos a partir de 0,2, né, e mais ou menos agora no 2,8, né, nesse mês, tá? Todo dia primeiro do mês os juros mudam, né? Então, é um valor bem distante, né? Se você colocar em parcelas mensais, dá bastante diferença, né? Mas o pessoal tem que entender. Variável, o nome já diz, né? Ele vai variar, né? Então, você paga valor mais baixo, né, do que o flat, mas você tem que estar ciente que vai ter flutuações, né, no mercado, e que essa sua parcela, ela pode mudar ao longo dos anos, né? Então, é importante entender isso, né? E taxa fixa, né, é aquele que você pegar no mês que você pegar a entrega das chaves, é o todo período, né? Você tem aquela segurança e não vai mudar, né? Então, essa é a importância. Quem busca pagar mais barato de início agora e aceita, né, as possíveis variações. E quem fala assim, não, eu prefiro saber o quanto eu vou pagar do começo ao fim. Tem gente que prefere essa segurança, né, mesmo que pague mais alto. Tem gente que fala assim, não, essa diferença eu vou comprar, né. Então, isso, né. Quem escolhe o variável, é bom saber qual que seria a diferença entre o variável e o fixo. Deu 10 mil, deu 15 mil, quem pegou o variável. Tenta guardar essa diferença, né? Em vez de você estar pagando juros, você está acumulando ali patrimônio. Quando você, por exemplo, né, se os juros vier a mudar, né, você já tem ali um dinheirinho guardado, que era o que você estaria pagando no flat, né? Se você vai precisar ou não, vai depender de cada renovação dos juros, né? Que vai mudar. Mas esse é um ponto importante, né? O que você deseja para sua família ali, né? E no caso, depois dessa etapa, né, do banco, né, chega o grande dia, né, Nath? Que é o dia da entrega da chave, né? Que é o mais esperado, né? O que acontece nesse dia? Nesse dia, a gente vai se reunir no banco, né? E o banco vai transferir o valor para a conta do cliente, o cliente vai estar fazendo todos os pagamentos, tá? A gente está lá auxiliando tudo e vai estar o escrivão, né? Que é o escrivão que vai estar transferindo o imóvel com o seu nome no mesmo dia, né? E você vai estar recebendo ali, né, as chaves da sua casa, finalmente, né? Depois desse passo a passo, né? Então, eu não quero me estender muito hoje, né? Para esse vídeo poder ficar ali para as pessoas assistirem, quem está pensando em comprar casa. Então, assim, né, por cima. Lógico que dentro de cada processo, né, vai ter mais coisas, né, que vai ser orientado por nós, né, eu tenho que fazer cada passo a passo, né. Então, aqui por último, né, então eu deixei aqui uma mensagem para vocês, né, que o segredo é construir a linha perfeita, né, com o alicerce financeiro bem dado, chaves é apenas uma questão de... Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né. Eu acho que pode ser que, né, surja dúvida das pessoas que estão nos ouvindo, mais ou menos, eu sei que tem, dependendo de caso, que nem você falou, tem casos que ainda não estão prontas, mas mais ou menos em média, desde que a pessoa entra numa consulta até ela conseguir, vamos supor, pegar a chave da casa. Leva mais ou menos quanto tempo na média, assim? Olha, média, eu acredito que seriam 2 meses se a pessoa escolher a casa, né? Porque às vezes não tem o imóvel que a pessoa quer. Já aconteceu de mês também, né? Porque a pessoa já tinha, assim, a casa definida, né? Então foi isso, né? Mas pede uns 2 meses para você estar pegando as chaves da casa, assim, né? Porque às vezes também depende de alguns documentos, essas coisas, né? Então as casas prontas, né? Geralmente 1 mês e meio, 2 meses já consegue pegar, né? Às vezes as pessoas até assustam, né? Nossa, mas assim, tão rápido? Verdade. É rápido. Se a pessoa não demorar muito para
escolher a casa é rápido. Entendi. Então depende um pouquinho também da situação, né? Vamos dizer se a casa tá pronta ou não, mas é muito mais rápido do que acho que a maioria, né? Que entra em contato perguntando, assim. Eu também vejo o pessoal recebendo a chave e falando, nossa, foi bem mais rápido do que eu pensei e tudo. Então envolve toda essa questão, né? Que você explicou. E o passo, vamos dizer, o caminho mais perto pode ser aí uns 2 meses, então. Isso, uns 2 meses, eu acredito que é a média que a gente tem, né? Exceto quando a casa não tá pronta, né? E atualmente, assim, tem bastante casas para ficar pronta, né? Então, eu acho que a gente está com umas... Eu, né, no caso, que eu tô cuidando de alguns casos, acho que tem umas 3, 4 casas, assim, que ainda tá terminando de construir, no caso, né? Mas é mais ou menos isso que eu queria passar pro pessoal, né? Que seria mais fazer o raio-x, né? Do seu perfil, né? Para entender o que dá para ser feito, né? Por exemplo, às vezes está com a renda baixa, né? Se tem alguma outra saída, né? Que a gente pode estar orientando, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas acham que também não vai conseguir e às vezes consegue, né? Então, é essa orientação, né? Comprar casa não é uma coisa assim, que você vai ficar trocando né? Assim que der na telha, trocar, né? Tem que ser uma escolha certa, né? Que o cliente tem que sair feliz, né? Independente se você é casa usada, né? Ele tem, ou construção, né? Tem as pessoas que estão construindo, né? O seu sonho, escolhendo cada pedacinho, né? Então, cada perfil, né? E é importante pegar essa informação já começando com um profissional, né? Que nem você falou tudo, né? Resumindo aqui, mas ter alguém para dar uma direção, porque muitas das vezes a pessoa não sabe por onde começar. Eu vou tentar primeiro achar a casa para depois consultar a Home Station, vamos dizer assim. E achar a casa, demorou ali para achar a casa, entrou em contato e aquela frustração. Então, talvez seja bem mais rápido, bem mais prático de podermos direcionar, ver o que é melhor. E também teve algumas pessoas que entrou em contato comigo e de repente tem assim alguns boatos, ou a pessoa ouve dizer, né? A pessoa, que nem você falou no começo, tem pessoas que têm parcelas de carro. Nem sempre aquilo prejudica totalmente, vamos dizer assim, no poder de compra. Só que teve uma pessoa que veio falando comigo, falando assim, eu sei que se eu tenho parcelamento, eu não posso fazer financiamento. Eu falei, não, é assim, entende? Então aquele pensamento que a pessoa tem, então na cabeça da pessoa ela ia quitar primeiro, né, o valor para depois fazer uma consulta com a gente, sendo que o valor do carro não estava interferindo tanto, vamos dizer, no poder da compra da pessoa e tinha teto ali, vamos dizer, razoável para conseguir procurar. Então, eu vejo que as pessoas, de repente, perdem muito tempo para entrar em contato, né, achando que é uma forma, ou de repente que não podem, ou que não é aquela forma que elas ouviram falar, sendo que, né, falando conosco, Home Station, podemos dar um direcionamento, raio-x aí, né, já no começo e acompanhar todo o processo aí de busca, e pode ser bem mais rápido o processo do que a pessoa imagina, né, Su? Isso, porque sonhar em olhar as casas, não sonha, né, mas você vai estar bem, assim, o que procurar, né, o que é certo, né, então eu acredito que é bem mais, assim, emocionalmente, né, você acha a casa certa, né, então, e eu falo para as pessoas, né, se for para ser, vai ser, né? Porque às vezes as pessoas ficam procurando casas e olha lá, e gostou. Aí que depois que vai procurar a gente, e nesse meio tempo, às vezes a casa vende. Também né? acontece. E enquanto a gente não tem o crédito aprovado, não tem como segurar uma casa, né? Então, é isso, né? A frustração, né? Nossa, eu tinha achado a casa, mas o financiamento não deu tempo. Então, a gente precisa estar ali com o financiamento aprovado, né? Para, tipo, você gostou da casa, corre com a papelada, né? Para casa, né? Então, e às vezes acontece, né? Das pessoas perderem a casa, a gente fica bastante triste, mas eu queria aquela casa, né? Mas no fim, Nath, às vezes as pessoas ficam tristes, lógico, né? Quem não fica triste, né? Mas acaba achando algo melhor sempre. É verdade. Nunca vi eu perder a casa e reclamar, mas a casa que eu vi era melhor, não? É feita, maravilhosa, o que eu tava procurando, né? Sempre assim, né? Então, aí eu falo para as pessoas, eu falei, o que for para ser, né? Seu vai ser, né? Se não der certo, é porque não era para ser, vai vir coisa melhor, né? E realmente a maioria dos casos acontecem assim, né? A pessoa acaba gostando mais do que acaba aparecendo mais para frente, né? E a gente fica super feliz, né? Lógico, ficamos frustrados também, né? De perder a casa,
né, que o cliente gostou, mas outro propósito, né, maior aí por Para trás. auxiliar, para realizar sonhos, né? Não deu aquela, vamos procurar a casa ideal para a pessoa, né? Verdade. Cada história que a gente passa, né, correndo atrás de casa, né, ainda mais quando é usada, né, então, às vezes é um pouquinho mais difícil a gente conseguir contato, conseguir a documentação certa, né, então, mas é gratificante no final, né, no final você vê o sorriso do cliente e aquela... Às vezes passa alguns perrengues ali no meio, a gente acaba esquecendo de tudo, né? É verdade. Todo o processo a gente vê ali, valeu a pena, né? É verdade, né? Eu creio que foi bem claro, bem, assim, explicou com bastante detalhes, né? Tá bem fácil, vamos dizer, do começo ao fim, da forma que você explicou. Foi tremendo, uma aula aí para as pessoas que estão buscando casa e também para quem, né, tá começando agora na jornada. Creio que, assim, foi muito essencial a explicação. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, tá? Espero que este vídeo ajude as pessoas a entenderem, né, a importância, tá, do seu raio-x. E se vocês quiserem, né, estão pensando, nem que seja pensando, né, quiser fazer uma consulta com a gente, né, pra gente entender o caso, porque às vezes as pessoas ligam e a gente começa esse raio-x mesmo na ligação. Às vezes as pessoas eu falo, olha, desculpa, mas é só entender seu caso, né, vamos conversar. Mas tem gente que não gosta muito de falar, né, assim, muita coisa, vamos encontrar, eu vou te explicar como é que funciona, né, assim, e fazer essa avaliação prévia, né, e tirar todas as dúvidas, porque acredito que hoje eu dei uma explicação, mas tem muito mais explicações por trás de todo o processo, né, então é importante vocês virem falar com a gente, né, nem que se fosse, né, pensando como a minha situação tá assim, tá, né, será que dá para fazer, né, imediatamente, né, já dá para ter uma direção de qual caminho a seguir, no caso, né? Uhum. Então, pessoal, estamos aberta e entre em contato conosco para fazer o seu raio-x, né? Para não ficar em dúvida, talvez angustiando aí, né? Esperando o momento certo e de repente agora é o momento certo. Talvez hoje já pode começar aí com o processo, dando passo, e o primeiro passo vai ser o seu raio-x. Então, entre em contato conosco e estaremos aguardando cada um de vocês. Célia, muito obrigada pela explicação, foi tremenda e maravilhosa. Nossa, foi muito bom para mim também. Estudei, aprendi muita coisa. Que bom. Aí compartilhe com os amigos, tá? Essas pessoas que estejam querendo comprar casa. A gente aguarda o contato de vocês. Se tiver dúvidas, é só mandar mensagem, né, pra gente e a gente vai estar respondendo vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Nath, por aceitar, né, estar aqui comigo. Foi uma honra aqui poder estar junto. Agradeço e foi um aprendizado muito grande mesmo. Então tá, gente. Tchau, obrigada.